Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem? Vocês já se perguntaram, se você pegar qualquer objeto e fosse capaz de quebrá-lo em partes cada vez menores, qual é o menor tamanho que você pode chegar? Qual será que é a menor parte que forma qualquer coisa que exista? Muitos séculos atrás, filósofos gregos já se faziam essa pergunta. E o nome que surgiu naquela época é do átomo, como sendo uma partícula fundamental que forma toda a matéria. O nome permaneceu, mas a ideia que eles tinham de como era o átomo evoluiu, assim como tudo evolui, né? Então, gente, como será que é essa partícula? Que ideia a gente faz dela hoje? Ela é tão pequena, que não pode ser vista nem no microscópio. Recentemente, foram feitas imagens de pequenos grupos de átomos, mas eu nem vou mostrar aqui para vocês, porque vocês iriam dar risada, porque não é uma imagem tão interessante assim. Mas tenha em mente que átomos são tão pequenos que nem com o microscópio a gente consegue enxergar. Qual é a cara do átomo? É esse desenho aí, que você já deve ter visto na abertura de séries como Big Bang Theory ou em adesivos aí dos aplicativos que vocês gostam de usar. Esse é o átomo. O que a gente percebe nele? O átomo é uma partícula pequeniníssima que forma toda a matéria. Ele, por sua vez, é formado por outras partículas que o constituem. Partículas menores do que ele próprio. Então são as subpartículas. São essas três aqui, ó. O próton, o nêutron e o elétron. Pela legenda você vê o próton é azulzinho, o nêutron rosinha. Eles estão aqui numa região central do átomo. O elétron é essa bolinha cinza escura que está numa outra região que não é essa região central. Se aqui é o centro, o que está longe do centro a gente pode chamar de periferia. Então os elétrons ocupam a região periférica do átomo. O que é importante você saber? Que o átomo é a partícula fundamental que forma toda a matéria e que ele, por sua vez, é formado por outras três partículas menores que ele, os prótons, os nêutrons e os elétrons. É importante também saber que essas partículas têm cargas elétricas. Os prótons, que estão aqui no núcleo, são carregados positivamente. Os elétrons, que estão aqui, mais distantes do núcleo, são partículas que têm carga negativa. E os nêutrons, como o próprio nome diz, são nêutrons. Não têm carga elétrica. Tá bom? Então essas são as três subpartículas. Agora, para entender as regiões do átomo, gente, essa região central, onde estão os prótons e os nêutrons, a gente chama de núcleo. Esse é o núcleo do átomo, como você vê aqui. Essa outra região ocupada pelos elétrons, onde eles ficam girando ao redor do núcleo, como o desenho mostra nessas linhas, como órbitas que os planetas descrevem ao redor do Sol, né? Essa região onde os elétrons giram ao redor do núcleo a gente chama de eletrosfera. Então, núcleo e eletrosfera são regiões do átomo. Prótons, nêutrons e elétrons são as subpartículas do átomo. Olha só o próximo desenho. Aqui, gente, se nós formos considerar o tamanho do átomo, dá para perceber que a maior parte do átomo é ocupado pela eletrosfera. Se a gente comparar o tamanho de um átomo ao tamanho de um estádio de futebol, o núcleo ocuparia o espaço daquela marca central, onde é dado o pontapé inicial numa partida de futebol. E a eletrosfera iria até o último assento da arquibancada. Então você vê que em termos de tamanho, né, de espaço do átomo, a eletrosfera é bem maior. Mas a maior parte desse espaço é espaço vazio, né? Considerando o peso do átomo, a massa do átomo, aí ela está concentrada no núcleo. Porque tanto o próton quanto o nêutron são bem mais pesados que o elétron. Para você ter ideia, um próton tem o mesmo peso de um nêutron. E qualquer um deles é 1836 vezes mais pesado que um elétron. Então a massa do átomo está concentrada aqui no núcleo. Tá bom?
Então não esqueça, região do átomo, núcleo e eletrosfera. Subpartículas do átomo são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Bom, mas como eu disse, aquela ideia de átomo que a gente tem hoje, como no desenho anterior aqui, ó, não surgiu do nada. Outras ideias antecederam. Primeiro, veio Dalton, que disse assim: o átomo deve ser como uma bola de bilhar, uma bola de sinuca. Tem um formato esférico, é maciço, é indivisível e indestrutível. Você não consegue chegar numa partícula menor do que isso. Depois veio Thomson, que ele elaborou melhor essa ideia porque ele descobriu que os átomos têm carga elétrica. Então ele imaginava o átomo sendo assim, como uma maçaroca carregada positivamente, onde nessa maçaroca tinha incrustadas ali partículas de carga negativa. Ele chamou esse modelo de pudim de uva passa, sendo a massa do pudim carregada positivamente e as uvinhas passas como as partículas negativas, os elétrons, né? Bom, depois veio outro cara chamado Rutherford, que aí ele confirmou, sim, os átomos têm cargas elétricas, só que a maior parte dele é espaço vazio. Essas cargas elétricas não estão embebidas numa massa carregada positivamente, elas estão girando ao redor das cargas positivas. As cargas positivas ficam numa região central e as cargas negativas ficam girando ao redor dessa região central. Gaguejei aqui, né? Esse é o modelo de Rutherford, também conhecido como modelo planetário, porque lembra o movimento dos planetas ao redor do Sol. Por fim, o Rutherford se juntou com o Bohr e melhorou esse modelo. Porque aqui ele confirma a ideia do Rutherford, em que os elétrons giram ao redor do núcleo, mas ele coloca a ideia de que esse giro se dá em camadas de elétrons. A eletrosfera tem várias camadas. Cada camada corresponde a um nível de energia e o elétron gira naquele nível compatível com a quantidade de energia que ele carrega. Tá bom? Então, assim foi evoluindo a ideia do átomo.